Glorificado e exaltado seja o santo nome. Obrigado porque nessa hora nós estamos felizes, gratos a Ti, vamos fazer essa oração cantada de reconhecimento daquilo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Amém. Essa semana o Senhor nos alimentou, nos protegeu, nos deu fôlego de vida, e nós entramos aqui na Tua presença para Te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Amém. Nessa manhã, Senhor, nós precisamos também que agradecemos que o derramamento do Espírito Santo no nosso meio seja uma realidade. Amém. Nós necessitamos e precisamos, ó Pai, de um processo de transformação do nosso caráter, que um dia o Senhor começou. O Senhor possa achar um lugarzinho especial dos nossos corações, e nós possamos autorizar ao Senhor que nesta manhã esse processo possa ser intensificado, e nós possamos sair daqui nessa manhã ter uma certeza. Nós iremos um encontro contigo, vamos lavados pelo teu sangue, vamos nessa manhã revigorados para continuar nessa caminhada em direção da Grande Celestial. Amém. Veja os formadores que aqui estão, Senhor. O Senhor sabe o que cada um de nós precisamos. O Senhor sabe quais foram as dúvidas que nós enfrentamos essa semana. O Senhor sabe quais são os nossos maus traços de caráter que nós carregamos. Então, pela tua misericórdia, com o fogo purificador do Espírito Santo, esta manhã, passe no nosso meio e continue a fazer esse renovo espiritual para que nós possamos, aonde passar, ter e representar o Teu nome de maneira digna e honrar as pessoas possam entender o Teu amor e reconhecer a Ti. Mas de maneira especial, quero colocar diante do Teu altar esse Teu servo que o Senhor enviou aqui nesta manhã para cá, para falar, para instruir, e a mensagem que Ele tenha, para que nós possamos aqui nesta manhã ouvir, tenha um lugarzinho especial na nossa mente, nós possamos colocar em prática aquilo que Ele vai falar. Amém. Isso, Pai, que o Senhor nessa hora coloque o Teu poder especial sobre a vida dele. Amém. Ao abrir a Tua palavra, que nós possamos ouvir a Tua voz e termos uma certeza que nossa salvação está escondida e garantida na pessoa de Cristo Jesus. Amém. Fique conosco, nos dê o perdão dos nossos pecados, nos dê a Tua paz e a certeza da Tua salvação. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Um bom sábado a cada um dos irmãos essa manhã. Trago um abraço da minha igreja do bairro São Geraldo para todos vocês, para vocês que estão nos assistindo também pela internet, que nos verão através desse vídeo. Quero desejar mais uma vez um feliz sábado a todos. Trago um abraço lá da igreja de São Geraldo. Meu nome é Joeme, porque tem algum tempo que eu não venho aqui. E talvez algumas pessoas que hoje estão nos assistindo não me conhecem, mas a nossa igreja aqui pertinho, e estão convidados também a quando puderem estarem conosco. Desde a última vez que eu estive aqui, muitas coisas aconteceram em nossa igreja, e coisas boas para a honra e glória de Deus, amém? Uma das coisas é que é plano da igreja, a partir do ano que vem, ou do meado para o final do ano que vem, a nossa igreja irá mudar de endereço. Nós fizemos uma negociação
e conseguimos trocar, após o apoio da igreja, o apoio da associação, a nossa igreja por uma área maior, de 852 metros, ao lado da Escola Adventista de Campo Grande. A nossa igreja hoje, ela cabe lá, Gilvan, 170 pessoas, e como membros da igreja nós somos 289 membros. Só no departamento infantil nós temos 80 crianças, e essas crianças elas crescem, não é? Tanto para cima como para os lados, elas ocupam espaço. Então a igreja já há alguns anos vem se preocupando com isso, e quero que vocês orem por esse plano da igreja de construir um templo maior para receber essas pessoas, que muitos outros que virão também a frequentar conosco. A ideia é que a partir do meado para o final do ano que vem, nós fiquemos frequentando ali o auditório da Escola Adventista, que muitos de vocês conhecem, da Escola Adventista de Campo Grande, enquanto a igreja então desenvolve a construção nesse lote para a honra e glória de Deus. Que Deus nos abençoe nesse propósito, que orem e que também colaborem conosco nesse sentido de termos ali um templo moderno, maior, para receber muitos que precisam conhecer a palavra de Deus também. No dia que você está sentado aí, vamos orar brevemente. Querido Deus, obrigado pelo privilégio de estarmos aqui na Tua casa nessa manhã, neste bom lugar, para ouvir, cantar louvores ao Teu nome e aprender de Ti. Agora vamos, Senhor, ouvir a Tua voz, abrir a Tua palavra, que o Teu Santo Espírito esteja conosco em tudo o que aqui fizermos, é que eu lhe peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos vivendo numa época muito estranha. Muitos de nós temos vivido uma vida tão corrida que muitas vezes nós não paramos assim para pensar nos momentos, nos dias que nós estamos vivendo. O tempo tem passado assim tão rápido que o ano de 2019 já está chegando ao fim. Se você olhar direitinho, falta apenas um mês, 4 semanas, e rapidinho o ano acabou e que inicia-se o ano de 2020. Nós estamos vivendo numa sociedade, queridos, que tem muita pressa. As pessoas elas não têm tempo a perder, e parece que o dia de 24 horas não está dando e não está sendo suficiente para resolver tudo que eles precisam. Eles falam no celular, mandam e-mails, tocam mensagens e esperam tudo com pressa. E quando pedem as coisas, querem que tudo seja resolvido na hora e tudo tem que ser naquele momento. Presta atenção numa coisa: a comida ela tem que ser feita rápido. Ninguém tem paciência mais. Ninguém tem tempo de cozinhar. Tudo tem que ser pré-cozido, pré-assado, pré-frito. E aquele feijãozinho gostoso que a gente comia há muitos anos atrás, feito no fogão a lenha, ele o quê? Desapareceu. Porque era cozido devagarzinho, e hoje tem panela de pressão, tem não sei o que lá mais, e toda aquela coisa, tudo tem que ser rápido. A comida hoje, ela é pedida pelo aplicativo e não pode demorar. Se demorar, você briga. Porque nós não temos tempo nem para cozinhar, e não temos tempo de lavar os pratos. Outra coisa interessante é que tudo é na hora. Nossa sociedade, nossa geração tem vivido agora tempos difíceis, onde não se escrevem mais cartas, as mensagens elas chegam na hora. E por não escrever mais as cartas, os correios não vivem mais delas. O correio hoje vive de outra coisa, não vive de cartas. Assim, não existem mais cartas, e as mensagens elas são descartáveis, são apagadas, assim como os sentimentos que elas transmitem. Quando nós vamos viajar, queridos, as coisas parecem muito diferentes de antigamente. A viagem, ela tem que ser rápida, ela tem que ser de avião. E assim, por ser tão rápida e ser de avião, nós não contemplamos mais a paisagem que antes nós olhávamos. As conversas, elas são muito imediatas. E quando nós nos encontramos para conversar com os amigos, porque hoje todo mundo conversa pelo WhatsApp, ou pelo Messenger, ou pelos outros aplicativos que ali existem, quando nós nos encontramos,
Não tem mais novidade nenhuma para conversar. Você sabe por quê? Porque tudo já foi visto, tudo já foi comentado em algum lugar, ou alguém já sabe de todas as coisas. Não existe mais novidades. Nós não temos tempo de conhecer mais as coisas, não temos tempo de conhecer a nós mesmos, e não temos tempo mais nem de conhecer os outros, porque a pressa é demais. Nós queremos as coisas tudo para agora, e nós vivemos numa sociedade que atualmente quer que tudo se resolva ao apertar um botão. Apertou o botão, está resolvido. Muito rápido, tudo assim. Sabe, queridos, estive analisando sobre essa questão desse imediatismo, de queremos tudo agora e na hora, e eu tenho percebido que isso tem trazido algumas consequências muito fortes e catastróficas sobre a nossa saúde física e também a nossa saúde mental. E tem trazido algumas coisas estranhas que não deveriam acontecer conosco, mas acontecem mais do que nós imaginamos. Nós temos vivido numa sociedade que está sofrendo o resultado da rapidez, do imediatismo, e isso tem se transformado em doenças. E essas doenças têm nomes. Uma dessas doenças se chama ansiedade e a outra se chama depressão. Sabe, esse ritmo em que foi imposto pela cultura moderna de alguns anos para cá, ele tem diferido muito do nosso ritmo, do nosso sistema biológico natural. Nós não fomos feitos para viver dessa forma, nessa maneira, dessa correria, de querer tudo agora, tudo nesse momento. Tudo tem seu tempo, tudo tem um momento de se maturar, de acontecer, e nós estamos sendo envolvidos, e nosso sistema não está sido preparado para isso. Será que realmente nós somos feitos para essa cultura imediatista em que nós estamos submetidos? Eu digo para você que não. A tal ponto que eu trouxe alguns dados aqui para vocês, e dados referentes a recentes divulgados pela Organização Mundial da Saúde, mostra que 9,3% dos brasileiros, ou seja, mais de 18 milhões de pessoas, apresentam os sintomas de ansiedade. E o Brasil, infelizmente, é o líder mundial dessa patologia, apresentando números 3 vezes maiores que a média mundial. O Brasil é o país em que tem mais pessoas ansiosas, pessoas passando por esse problema. E uma das razões é o resultado desse imediatismo do querer tudo agora. Também um dado da Organização Mundial de Saúde diz que a depressão será a doença mais incapacitante no mundo a partir do ano de 2020, agora, do ano que vem. E o Brasil, ele é campeão de casos de depressão na América Latina. Quase 6% da população, um total de 11,5 milhões de pessoas sofrem com essa doença. Agora eu quero já de início dizer para vocês que não é pecado ter depressão, não é pecado ter ansiedade. Essas doenças são resultado do mundo e do ritmo moderno que o mundo tem presenciado. Ok? Ninguém é culpado de ter depressão ou ninguém é culpado de estar passando por uma crise ou um momento de ansiedade. E eu digo mais para vocês, que é isso tudo que estamos vivendo, infelizmente, é resultado desse contexto nosso. Agora, para nós podermos entender isso, nós precisamos entender o seguinte, para definirmos melhor essa questão de ansiedade e depressão, precisamos entender que a nossa existência no mundo aqui, que nós vivemos aqui, ela pode ser explicada por 3 tempos, e somente esses 3 tempos, não mais do que esses. Nós podemos ser explicados pelo passado, pelo presente e pelo quê? Pelo futuro. Nós podemos explicar a nossa existência por essas 3 maneiras. E quando eu penso e ajo, querendo que as coisas andem ou elas aconteçam o mais breve possível, e tem que ser agora, isso se chama uma pessoa que ela é imediatista.
ela não sabe esperar. O brasileiro, ele é imediatista. Por exemplo, quando o brasileiro vai às compras, isso é dado, isso daí é fato, isso daí é comprovado. Ele não sabe esperar. Ontem mesmo nós tivemos um exemplo que pessoas foram aí ao consumo. E aí chegaram, porque eu comprei uma televisão, entrevistou uma mulher lá, comprei não sei quantas fraldas, comprei uma fritadeira elétrica, comprei não sei o quê. Aí a mulher perguntou assim, mas você pagou isso tudo à vista? Não, eu paguei tudo do cartão. Mas vai te apertar? Um pouquinho, né? Mas eu vou pagar. Significa que o brasileiro, ele tem uma característica, ele quer usufruir o bem hoje, e não importa como ele vai pagar depois. Diferente de outras sociedades, por exemplo, o Japão, tudo bem, o japonês tem outro nível de renda, outro nível de cultura, mas a maneira de pensar é diferente. Ele só quer comprar quando ele tem o dinheiro, ele junta para comprar, o brasileiro compra e depois paga. Isso é um exemplo, um dos problemas que nós chamamos do imediatismo. Então, quando eu quero que as coisas aconteçam agora, eu não sei esperar, e quando isso passa dos limites, eu posso estar sofrendo e começo a sofrer por antecipação. Vocês já viram aquelas pessoas que o negócio nem aconteceu ainda, não no caso da compra, porque ela causou o problema, então ela vai ter que pagar depois. Mas vocês já viram aquela pessoa que o negócio nem aconteceu, nem deu certo, e ela já está sofrendo por antecipação. Você já viu gente assim? Vocês já viram? Cuidado. Esse negócio de começar a sofrer muito antes de acontecer. Será que eu vou passar? Será que eu vou conseguir? Calma, calma. Será que vai dar certo? As coisas vão acontecer ao seu tempo. Então, começar a sofrer por antecipação, de forma repetitiva, isso pode ser um sintoma de ansiedade. Portanto, ansiedade, nós podemos definir bem rapidamente, ansiedade é excesso de futuro. Se você está colocando suas expectativas, está preocupado demais com o futuro, cuidado, você pode estar passando por um momento e um transtorno de ansiedade. Nós precisamos nos cuidar com relação a isso. Sofrer em demasia pelo que ainda não aconteceu, sofrer demais pelo que não aconteceu, isso pode ser ansiedade. Por outro lado, da mesma forma, sofrer demais pelo que já aconteceu, está onde? No passado. Sofrer demais pelo que já aconteceu, pode, se nós não tomarmos cuidado, nos levarmos também à depressão. A depressão é um estado de tristeza profunda, em que a pessoa não consegue fazer as coisas, só vive ali desanimado, prostrado. Deste modo, do mesma maneira que ansiedade é excesso de futuro, depressão é excesso de quê, queridos? De passado. E passado todos nós temos. Futuro ainda vai chegar. E como nós temos o passado, muitas vezes influenciando a nossa vida. Então, queridos, vamos estudar um pouquinho sobre isso aqui e ver o que a Bíblia diz a respeito disso. Mas antes de falarmos sobre depressão, falar um pouquinho de novo sobre ansiedade. O que a Bíblia diz sobre isso? Como devíamos nós, que somos o povo de Deus, que temos estudado a palavra de Deus, temos visto, como Deus nos aconselha disso? Abra sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 12. Vamos lá? Pegue a sua Bíblia aí, leiamos todos juntos. Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 12, e você vai ler comigo a partir do verso 22 em diante. Acharam? Lucas capítulo 12, verso 22, diz assim: E disse aos seus discípulos: Portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, nem sobre o que vestires, mais é a vida do que o seu sustento,
e o corpo mais do que o vestido. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves. Agora o verso 25 e o verso 26. E qual de vós, sendo ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Pois, se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Jesus, ao falar isso daqui aos discípulos, ele diz assim: olha, vocês estão tão preocupados com o dia de amanhã, com o que vai comer. Não que nós não devemos preocupar e deixar a vida levar a gente de qualquer maneira, mas Jesus chama a atenção pela essa apreensão, essa preocupação desnecessária pelo dia de amanhã, porque Jesus sabia que à medida que os anos se passassem, os séculos se aproximassem dos últimos momentos da história deste mundo, nós viveríamos aqui tempos angustiosos, tempos trabalhosos, e esses tempos, eles produziriam para nós esses problemas que nós estamos vivendo, como ansiedade. Na versão da Andrews, ela diz assim, no verso 26, e qual de vós, por mais ansioso que você esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ou seja, você pode ficar ansioso ou deixar de ficar ansioso, pode ficar nervoso, pode ficar preocupado, você pode fazer o que você quiser, porque a sua ansiedade e a sua preocupação não irão determinar mudança nenhuma em relação ao seu futuro, porque o futuro não nos pertence. É lógico que somos resultado no futuro das decisões que tomamos hoje, assim também como somos resultados hoje, somos hoje aquilo que nós fizemos no passado. Mas, queridos, não existe aqui predestinação, mas que a preocupação em demasia, em excesso, não vai adiantar em certas coisas. É isso que Jesus quer dizer. Pois ele diz assim, pois se ainda, no verso 26, não podeis resolver as questões mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Então Jesus nos dá um conselho: calma, tenha paciência, as coisas vão se resolver. No livro de Provérbios, no capítulo 12, no verso 25, eu vou ler para vocês aqui, diz assim: a ansiedade no coração deixa o homem abatido. Provérbios 12, 25. A ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegra. Amém? Então, ansiedade existe. Um bom conselho, um bom equilíbrio, nos conduz então para o momento que nós estamos vivendo, um momento de estabilidade, que deveríamos estar. E o que a palavra de Deus nos diz então sobre esse mal que tem assolado também a humanidade, que é a depressão? Provérbios capítulo 18, verso 14 diz assim: o espírito do homem o sustenta na doença, mas o espírito deprimido, quem o levantará? Então, o livro de Provérbios já nos falava desses problemas. Lendo ali a história, nós vemos que muitos no passado passaram por esse problema também. Isso não é uma exclusividade dos dias de hoje. A ansiedade, a depressão, elas sempre fizeram parte da humanidade. Isso tem se tornado hoje doença que tem que ser tratada muitas vezes com remédios, com acompanhamento, mas já fez parte. Isaías um dia quis morrer, Davi não sabia o que fazer da vida dele. Ora, sim, faz parte da humanidade esses problemas. Como diz Provérbios, o espírito do homem o sustenta na doença, mas o espírito deprimido, quem o levantará? A depressão, então, é excesso de passado. São lembranças, muitas vezes, de atos que aconteceram, de palavras e situações que nos entristecem em demasia. E, queridos, olha para mim, como que o passado tem sido cruel com muitas pessoas. Tem sido cruel com muitas pessoas. Nós precisamos lidar corretamente com o nosso passado. O nosso passado determina muito do que nós somos hoje. Não é verdade? Muitas vezes você está vivendo a sua vida normal e uma pessoa
sem intenção às vezes, ou talvez até intencionado, irmão, levanta um defunto que já morreu há 15, 20 anos atrás. Coisas que não tem que ser faladas, coisas que não tem que ser lembradas. E as pessoas ficam cavucando essas coisas. E isso muitas vezes entristece as pessoas. Então nós precisamos tomar cuidado com o passado. Nós precisamos resolver o passado. Se nós temos alguma pendência no passado, que precisa ser resolvida, como cristãos que somos, seja com o nosso cônjuge, seja com o nosso empregador, seja com o vizinho, seja com um comerciante que talvez você tenha um relacionamento, nós precisamos resolver essas pendências, para que essas coisas do passado não fiquem nos assombrando, trazendo coisas e nos adoecendo sem necessidade. Então nós precisamos aprender a lidar com essas coisas, precisamos aprender a perdoar e nós precisamos aprender a esquecer as coisas. Porque Deus, Ele diz para nós assim, que Ele pega os nossos pecados, lança onde? Nas profundezas do mar e dele não mais os se lembra, Ele não lembra mais, Ele esquece. E nós muitas vezes queremos, se Deus esquece, porque Deus tem esse dom de perdoar e esquecer, e nós muitas vezes ficamos remoendo uma coisa há 10 anos, 20 anos, 30 anos, e depois, num determinado momento, um gatilho dispara e você é resultado do passado que não foi resolvido. Aí junta os problemas do futuro que você ainda não aconteceram, junta os problemas do passado e você muitas vezes está vivendo um momento de depressão ou de ansiedade de forma desnecessária. Nós precisamos aprender. E o apóstolo Paulo, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia comigo, no livro de Filipenses, apesar dele estar falando de vários outros temas aqui, mas encaixa também esse tema, Filipenses capítulo 3, no versículo 13, ele tem uma dica muito importante na Bíblia, para nós sabermos cuidar dessas questões do passado. Olha como é que ele fala, Filipenses capítulo 3, verso 13 e verso 14, irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, que é o quê? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ele vai deixando o que é para trás, porque águas passadas, como o ditado, não move o quê? Moinhos. O leite já derramou, já estragou. Nós podemos tentar resolver, sim, mas o que aconteceu, aconteceu. E ele diz, vamos esquecer as coisas que para trás ficam. E aí o que eu faço agora? Esquecendo, eu vou o quê? Avançando para as que estão o quê? Diante de mim. Sem parar, não estacionar. E ele diz, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Queridos, dentro dessa igreja, fora dela, tem pessoas que têm carregado uma carreta nas suas costas, seja de culpa, de remorso ou de medo, coisas que vieram do passado. Deus não quer que nós vivamos dessa forma. Ele não quer que nós vivamos com o peso do passado nas costas, nem com o peso do futuro também, que nem aconteceu, carregando peso desnecessário. Para que carregar o que não aparecer? Carga que não existe. Nós já temos muitos para carregar carga que não existe, carga dos outros. Irmãos, precisamos pensar mais em nós, não de forma egoísta. Pense em você, peça ajuda a Deus primeiro, para que você possa ajudar os demais. Jesus diz assim, para aqueles que estão cansados, Ele diz, venha a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Amém? Jesus sabia das nossas limitações, das nossas frustrações, das nossas dificuldades. E lá também, em Isaías, como eu disse para vocês, 43, 25, sou eu mesmo que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados eu não me lembro. Então, queridos, a ansiedade e a depressão têm assolado pessoas e famílias. Muitos têm sofrido por isso. Mas precisamos entender uma coisa. Atenção no que eu vou falar para vocês. Você sabe por que muitas vezes essas coisas acontecem? Porque muitas vezes estamos sofrendo por antecipação,
ou se nós estamos sofrendo pelo passado que nos prejudicou, muitas vezes nós estamos precisando entender que uma coisa que você tem que sair daqui lembrando, você pode esquecer de tudo que eu falei para vocês, mas isso daqui você não pode esquecer, que o passado e o futuro são tempos da existência que não nos pertencem, amém? O passado não nos pertence mais, e o futuro também não nos pertence. Nós não podemos garantir nada que aconteça daqui a um minuto. Nós não podemos dizer se vai ter energia elétrica para essas luzes estarem funcionando, nesses ar-condicionados, esse som funcionando daqui a um minuto. Ninguém pode dizer isso, porque pode desligar, pode acontecer um blackout, ninguém pode. Então o tempo que nos pertence é o tempo do momento, é agora, e isso se chama presente, ok? Então se nós não podemos estar no passado, e não podemos adiantar o futuro para que tudo aconteça agora, o que cabe, o que sobra para mim e para você é apenas o tempo presente. É o tempo mental que existe, é o presente, ok? Então, focar no passado de forma exagerada nos leva à depressão. E focar demais no futuro sem controle e ansiedade. Somente o presente nos pertence. E eu pergunto para você que está me ouvindo esta manhã, o que você tem feito com esse tempo presente? Ok? O que você tem feito com esse tempo presente? Está tão preocupado com o passado ou está sofrendo por antecipação com ansiedade? É isso que eu quero levar vocês a uma conclusão. Nós precisamos, querido, viver o presente. Não existe tempo melhor para você, porque não existe outro. O tempo melhor para mim e para você é apenas o tempo presente. E precisamos aprender a valorizar esse momento que nós estamos vivendo. O agora, o now, é agora. Achamos que o agora, muitas vezes nós vivemos assim, aquela vida, achando que tudo é normal. Não é? Vivemos aquela vida assim, não, a minha vida é assim mesmo, mas não, queridos, nada é normal. Porque você pode fazer desse normal algo melhor, algo que deve ser valorizado. Nada na vida é banal. Veja que você está agora, nesse momento aqui, me ouvindo. Olha o privilégio que você tem de estar aqui ouvindo a palavra de Deus nesse sábado de manhã. Aprenda a valorizar o momento que você vive, o que você tem. Aprenda a valorizar as pessoas que estão junto com você. Você talvez sentou agora do lado de um amigo ou de um irmão que tem tempo que você não vê. Valorize esse momento que você tem aí com ele, porque a vida passa muito rápido. Precisamos aprender a valorizar esses momentos. Só que tem pessoas que têm uma visão muito pessimista das coisas, enquanto tem outra uma visão otimista. É igual, por exemplo, tem aqui um copo de água aqui, ó. Vocês já viram aquela ilustração? Ele está quase cheio, né? Mas ele poderia estar pelo meio aqui. Aquela ilustração que as pessoas dizem, o copo está pelo meio. Você chega e fala bem assim, olha o copo de água. O indivíduo olha o copo de água e fala bem assim, o copo está meio cheio, poderia estar vazio, né? Está meio cheio, poderia estar cheio. Aí ele tem uma visão pessimista. O outro enxerga e fala assim, o copo está meio vazio, não é? E aí, um enxerga que falta pouco para encher, o outro enxerga que falta muito para completar. Não está satisfeito, poderia estar cheio. Então, olhando para a mesma coisa, olhando para o mesmo fato, nós precisamos ter uma atitude mental que nos ajude a não vivermos e sucumbirmos a esse mundo moderno que tem nos atrapalhado tanto e trazido tantos problemas. Então, queridos, muitas pessoas, olha só o que eu vou dizer para vocês, reclamam de tudo. É o pessimista, é aquele que poderia ter uma atitude diferente, mas olha só os exemplos que eu vou dar para vocês aqui. O indivíduo reclama de estar pegando um ônibus cheio para ir trabalhar todo dia de manhã. Ao invés dele reclamar do ônibus cheio, ele deveria agradecer porque ele está empregado. Você já parou para pensar nisso? Porque o ônibus é cheio, mas pelo menos você está pegando o ônibus e você tem um emprego para você ir, enquanto muitos não têm. O outro tem uma visão também diferente. Reclamam
Muitas vezes pode ser algum de vocês ou outro, está reclamando, está aqui me ouvindo, né? Estou aqui ouvindo esse sermão que não tem nada a ver. Ou outro, que o cara veio e pregou aqui sábado passado, que mensagem ruim. Reclamam de estar aqui ouvindo a mensagem de Deus. Agora eu digo para você, em vez de estar reclamando, agradeça por você ter o sábado livre para adorar a Deus, enquanto outros gostariam de estar no seu lugar e tem que estar trabalhando, não pode estar aqui. Você já parou para pensar nisso também? Ok? Então aproveite esse momento que você está aqui e tire o melhor dele, cante, louve, ou ore, aproveite, porque esse é o único momento que te pertence, o futuro não. Muitos reclamam daquele carro velho, porque eu vim para a igreja, o carro quebrou antes de ontem, eu só vivo gastando com esse carro. Pelo menos você não veio a pé, ok? Agradeça, porque você veio de carro, da pior forma que seja, mas você veio. Muitos reclamam muitas vezes da casa velha, está caindo aos pedaços, precisa reformar o banheiro, tem vazamento, mas agradeça, porque você tem um teto para dormir, que pelo menos é seu, ok? Muitas vezes, ao não vivermos este momento, e aproveitarmos este momento que nós estamos vivendo, nós estamos desprezando o que nós temos, e desprezar o que temos é um desperdício da vida, sabe? Desprezar o que você tem, o seu carrinho velho, a sua casinha, a sua esposa, o seu marido, o seu ônibus que você pega de manhã cedo para trabalhar, e desprezar isso, não valorizar isso, é desprezar a vida, porque esse é o momento que nós temos. Lembre-se, queridos, hoje, em vez de reclamar, de agradecer por tudo que você tem. Por que eu estou falando isso? Porque essa atitude mental de eu valorizar o meu momento, o meu presente, me coloca aqui e agora, não me coloca no passado e não me coloca no futuro. A gratidão é um sentimento que me equilibra, que me coloca neste momento, e eu estou feliz pelo que eu estou vivendo agora. A gratidão, ela conduz ao equilíbrio. Por quê? Porque eu não fico comparando o passado e nem ansioso pelo futuro. Ou seja, o exercício da gratidão pode ser, com certeza, um tratamento e uma prevenção para esses problemas modernos, como a ansiedade e como depressão. Olha, um dia eu passei num lugar, eu nem lembro aonde, eu vi um carrinho antigo, e aí o camarada, com todo orgulho, ele colocou um adesivo no para-brisa traseiro, e escreveu assim: é velho, é meu, mas ele está pago. Ok? O que ele quis dizer com isso? Tem muita gente morrendo de ansiedade, sem saber se vai conseguir pagar a prestação do carro que tem, porque está andando de carro que não pode, o carro novo, e com a Bíblia de prestações dentro do porta-luva, que dividiu em 72 vezes, de 900 e poucos reais, e ele não está conseguindo pagar, morrendo de ansiedade, porque talvez não soube viver o presente, ou não está satisfeito com o que possui e com o que tem. Não estou dizendo aqui que não podemos melhorar, mas devemos. Queridos, a gratidão, ela reduz, olha só, temos um médico ali, se não me engano, não é isso? No auditório. A gratidão, o estado de equilíbrio, ela conduz à redução da pressão arterial, você vai ter menos risco de morrer com problemas cardíacos. A gratidão ou equilíbrio, ou viver bem esse momento, agora, sem estar preocupado com o passado ou o futuro, libera bons hormônios no cérebro, que nos equilibram, não é? Ou seja, nos faz sentir bem. Então, pratique a gratidão. Gratidão é fazer parte de alguma coisa. Gratidão é se sentir pertencer ao grupo, é ser de alguém, é fazer parte de uma igreja que tem uma mensagem linda, queridos, amém? Que deve ser pregada para a salvação de muitos. Gratidão é sentir a gratidão de um dia alguém ter trazido essa mensagem para mim, de hoje estar podendo falar para vocês de todo o coração. Então, queridos, Deus deve ser o nosso maior alvo da gratidão. Precisamos agradecer a Deus
por todas as coisas, para que possamos sermos felizes. Queridos, para terminar, eu queria ler 2 versos com vocês. Um está no livro de Salmos, no capítulo 91. Abra sua Bíblia. Salmos, capítulo 91, a partir do verso 2. Está preocupado com o futuro? Está preocupado com o passado que não se resolveu? Eis aqui o remédio de Deus. Leiamos Salmos capítulo 91, verso 2. Direi do Senhor, Ele é o quê? O meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele o quê? Confiarei. O livro de Filipenses, vamos abrir também, lá no Novo Testamento. Filipenses, no capítulo 4. Para você, talvez, que também esteja preocupado, está ansioso demais, ou triste demais. Filipenses, capítulo 4, do verso 6 e do verso 7, diz assim: não estejais ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de quê? De graças, com gratidão, apresentem seus pedidos a quem? A Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o quê? O coração e a vossa mente, e a mente de vocês em Cristo Jesus. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Que possamos ser mais felizes, que possamos ter mais saúde, que possamos viver o momento, que é o agora, de maneira grata e objetiva, não somente a Deus, mas também ao nosso semelhante, para que possamos viver os difíceis dias, esses últimos dias da história dessa terra. Que Deus nos abençoe, é o meu desejo. Amém. Oremos. Bondoso Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade que aqui tivemos de aprendermos mais a respeito da Tua Palavra. Sabemos que o Senhor se preocupa conosco e quer que nós tenhamos vida e vida em abundância, para que nós possamos servir ao Senhor de toda a nossa mente, nosso coração, e que o nosso propósito seja para abreviar a vinda de Cristo a essa terra. Mas lhe pedimos, Senhor, e sabemos que muitos de nós, devido às agruras e os momentos que vivemos nesses últimos dias da história, temos adoecido, temos passado por problemas, por dificuldades. Mas tem misericórdia, Senhor, dos nossos filhos, das nossas esposas, dos maridos, dos nossos irmãos e amigos, que nós possamos, Senhor, entender e poder ajudá-los da melhor forma possível. Que o Senhor também, Senhor, tenha misericórdia de nós, para que possamos ter uma vida mais de reconhecimento de tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Que possamos agradecer ao nosso próximo e principalmente a Ti, pois de Ti vem todas as coisas, pois sem Ti nada podemos fazer. Por isso, Senhor, que possamos viver mais felizes, aguardando a bem-aventurada esperança de um dia onde nós moraremos num local, num lugar que o Senhor foi preparar para nós, onde ali não haverá mais morte, não haverá mais dor nem tristeza, e ali viveremos para sempre com o Senhor. Por isso, Senhor, abençoe aqui a igreja do bairro Santa Fé, que ela possa ser uma luz de orientação, de salvação, para muitos que aqui residem e muitos que aqui ainda virão. E que Jesus, então, possa ser anunciado nessa região para a Tua honra e para a Tua glória. Leva-nos agora na Tua companhia e dá-nos uma tarde de sábado deleitosa na Tua presença. É que nós lhe agradecemos no doce nome de Jesus. Amém.